Oi, meu povo mais lindo! Olha só o que eu vou te ensinar na nossa videoaula de hoje. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. O nosso tapete ficou na medida de 65 centímetros por 45. Eu aproveitei algumas sobras de fio que eu tenho aqui e eu gostei muito dessa combinação de cores. Já deixa aqui nos comentários o que você achou. E vamos então para o nosso passo a passo. Hoje eu vou usar algumas sobrinhas de alguns trabalhos que eu fiz, tá? De fios. Aqui, pessoal, é o barbante numeração 6, tá? Na cor crua. Esse também é 6. Esse daqui é da Euroroma. Esse daqui são barrocos Max Colo, tá? Numerações 6, rosa candy, azul candy, e tem esse mescladinho também, que é o multicolor. E todo o material vocês encontram na Oeste Aviamentos. Eu vou usar também uma das nossas agulhas que vem nesse estojo maravilhoso. Eu vou usar a agulha 3,5 milímetros, tá? Para fazer o nosso trabalho de hoje. Vamos então começar o nosso passo a passo. Eu vou iniciar pelo fio rosa candy, vou fazer um círculo mágico, vou cruzar, vou introduzir a minha agulha, eu vou passar aqui e buscar esse fio. Agora eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntes, 3 para dar altura de um ponto alto e uma para virar. Vou laçar e aqui dentro eu vou fazer um ponto alto. Faço uma corrente de separação, laço, venho no mesmo intervalo e faço mais um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui dentro e faço um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui dentro e faço um ponto alto. Aqui nós vamos trabalhar 8 pontos altos separados por uma correntinha. Já fiz aqui os meus 8 pontos altos separados por uma corrente. Vou fechar esse círculo mágico. Não vou cortar esse fio, vou deixar ele aqui por enquanto. E vou fazer uma correntinha e vou contar de baixo para cima na minha terceira correntinha aqui, aonde eu iniciei. Aqui eu vou encerrar com um ponto baixíssimo. Vou vir aqui dentro do próximo intervalo e vou fazer um ponto baixo. Faço uma, duas correntes e aqui dentro eu vou trabalhar 3 pontos altos, contando com aquelas duas correntinhas que eu iniciei. Então, aqui eu já tenho um bloquinho. Faço uma corrente de separação, laço, venho para o próximo intervalo e construo aqui dentro novamente o bloco de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, venho aqui dentro e aqui eu vou fazer novamente o bloco de 3 pontos altos. E nós vamos intercalando assim, 3 pontos altos dentro do intervalo, faço uma correntinha até ter 8 bloquinhos aqui separados por uma correntinha. Ao final, eu vou retornar para encerrar. Cheguei aqui no final, então aqui nós temos 8 bloquinhos separados por uma correntinha, e aqui nesse último eu vou fazer uma correntinha, vou contar de baixo para cima, e aqui eu encerro com um ponto baixíssimo, ficando dessa forma. Aqui eu já posso cortar o meu fio. Já dou um nozinho de segurança. E nós vamos precisar de 3 dessa daqui, tá? E aí, como eu vou mesclar, então eu vou fazer duas rosa candy e uma azul candy, porque a azul candy eu vou deixar no centro, tá? Aí você vai e adianta as suas seguindo essa mesma instrução aqui. Essa daqui, pessoal, para quem não sabe, o nome dessa florzinha é flor rasteira. Já estou aqui com as minhas 3 florzinhas, eu vou deixar essa no centro, tá? Vou reservar essas duas. E agora, com o meu fio multicolor, tá? Na cor verde, mescladinho. Fiz um nozinho, vou introduzir aqui, ó. Vou subir 3 correntes, já trago esse pedacinho aqui pra cá, laço. E aqui dentro, eu vou fazer 3 pontos altos, contando já com essas correntes iniciais que eu fiz.
tem os 3 pontos altos, 2 correntes, volto aqui no mesmo espaço e vou colocar mais 3 pontos altos, formando um leque. Vou fazer uma correntinha de separação, salto para o próximo intervalo, e aqui eu vou construir o bloco de 3 pontos altos. Uma correntinha, venho aqui dentro e construo novamente o leque de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos, formando o nosso lequinho. Uma correntinha, volto aqui e faço o bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, aqui nesse cantinho seria o nosso leque, tá? Só que aqui eu vou fazer somente metade dele. Por quê? Porque aqui eu já vou me preparar para fazer a união da minha segunda flor, tá bom? Então, eu vou vir aqui, já peguei o meu azul, vou laçar e vou vir em qualquer intervalo desse daqui, ó. Então, aqui eu só tenho metade do leque. Na volta, depois vocês vão entender porque eu fiz só metade. Lacei, vou vir aqui dentro e aqui eu vou fazer 3 pontos altos dentro desse intervalo. Fiz os 3 pontos altos, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer assim agora, ó. Vou virar assim, ó, colocar assim, ou você pode colocar avesso com avesso, tá? Que fica bem mais fácil. Coloquei avesso com avesso, e nesse intervalo aqui, ó, eu vou prender com um ponto baixo. Prendi com um ponto baixo, vou laçar, venho para o próximo intervalo aqui dentro, e aqui eu vou construir o bloco de 3 pontos altos. Nessa união, não trabalhamos as correntes, tá? Venho aqui nesse próximo intervalo, busco o meu fio e fecho essas 2 alcinhas formando um ponto baixo. Laço, vou vir para o próximo, e aqui eu vou fazer 3 pontos altos. Fiz os meus 3 pontos altos, venho aqui dentro do leque, busco esse fio, fecho essas 2 alcinhas. Vou laçar e aqui eu vou fazer o meu leque completo, tá? Então, aqui eu já prendi, ó. Ele já tá todo preso. Fiz assim, agora eu vou fazer uma correntinha, vou vir aqui dentro e vou fazer novamente o bloco de 3 pontos altos. Uma correntinha. Aqui seria a nossa quina, né? Vou fazer 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos no mesmo intervalo, que é o nosso leque. Uma correntinha, venho para o próximo intervalo, e aqui eu vou fazer o bloco. Uma correntinha, vou vir aqui, e aqui também eu vou fazer somente metade do leque, onde vamos trabalhar novamente a união, tá? Fiz metade, vou pegar a minha segunda florzinha, aqui eu já vou laçar na agulha, ó, já tem uma laçada, venho em qualquer intervalo, introduzo dentro desse espaço da florzinha, vou buscar esse fio, e aqui eu já faço um ponto alto fazendo a união, tá? Faço mais 2 pontos, ficando com 3. Fiz o meu bloco. Agora, eu vou colocar assim, ó. Avesso com avesso, que fica mais fácil. Vou vir aqui nesse intervalo de correntes, busco esse fio e fecho essas 2 alcinhas. Laço, vou vir para o próximo intervalo. E aqui eu vou construir o bloco de 3 pontos altos. Fiz o bloco, vou vir aqui nesse próximo intervalo de corrente e faço um ponto baixo. Laço, salto para o próximo intervalo e vou fazer 3 pontos altos. Venho aqui dentro do leque,
prendo com um ponto baixo, laço, vou vir aqui e vou fazer o lequinho, terminar todo ele, tá? Faço uma correntinha de separação e vou fazer o bloco de 3 pontos. Uma corrente, nessa quina nós vamos fazer o nosso leque. 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos no mesmo espaço. Vou fazer agora uma correntinha. O bloquinho. Uma correntinha. E aqui eu vou fazer o meu leque por completo, porque aqui eu já terminei a nossa união, tá? Como eu só fiz união de 3 flores, então aqui eu faço ele completo. Fiz esse leque completo, nós vamos trabalhar toda essa parte agora embaixo. Nós vamos terminar, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma correntinha, venho aqui nesse intervalo e construo o bloquinho. Uma corrente, vou laçar, vocês lembram daquele que a gente fez a união que eu falei que era metade do leque? Vou vir aqui dentro e aqui eu vou construir o nosso leque. Ó, aqui eu não vou fazer corrente nenhuma, vou vir aqui nesse intervalo, ó, da união, na junção da união, e prendo com um ponto baixo. Vou laçar, já venho para o próximo e termino de construir o meu leque, sem corrente nenhuma aqui nessa parte. Agora sim, eu vou fazer uma corrente, salto para o próximo intervalo e faço o bloco de 3 pontos. Uma corrente, vou vir aqui e vou terminar novamente de fazer o meu leque. Fiz o meu leque, vou vir aqui nessa união e prendo com um ponto baixo. Vou laçar e vou terminar aqui o meu bloco de 3 pontos altos. Uma correntinha, vou vir aqui e faço novamente o bloco. Uma correntinha, e aqui eu preciso ter novamente um leque, tá? Não esqueça que na quina nós vamos ter sempre um leque. Então, aqui eu vou fazer os 3 pontos, as 2 correntes e os 3 pontos, que é o nosso leque. Uma corrente, vou vir aqui e vou fazer o meu bloco. Uma correntinha, e aqui eu vou encerrar com um ponto baixíssimo, vou caminhar aqui com um ponto e vou fazer uma correntinha de segurança, ficando assim a nossa união das nossas flores. Posso cortar já o meu fio. Com a minha cor crua, eu vou iniciar aqui nesse intervalo, tá? Vou buscar essa laçadinha, vou fazer 3 correntinhas, vou falar um pouquinho alto para a chuva, o barulho da chuva não atrapalhar, tá? E aqui eu vou fazer um bloco de 3 pontos, tá? Fiz aqui o bloco, faço 2 correntes, vou vir para o próximo intervalo, que é o intervalo do leque, e aqui dentro desse leque eu vou trabalhar o bloco de 4 pontos altos. Fiz o bloco de 4 pontos altos, faço 2 correntes, vou vir no intervalo e aqui também eu vou trabalhar o bloco de 4 pontos altos. 2 correntes, venho aqui e faço o bloco de 4 pontos altos. 2 correntes, venho dentro do leque e trabalho o bloco de 4 pontos altos.
Aqui nós precisamos de 5 hélices, tá? Então, eu tenho 4. Vou fazer 2 correntinhas e aqui desse lado, nesse intervalo, eu vou colocar os meus 4 pontos altos. Ó, então, eu iniciei aqui, ó, com 4. Esse bloco aqui vai seguir, é da minha carreira reta. Aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 hélices, tá? Porque vai ser em forma de espiral. Vou fazer 2 correntes. E no próximo intervalo, eu vou trabalhar o bloco de 3 pontos. 2 correntinhas. Cheguei aqui na parte onde temos a união de um leque e o outro. Venho aqui dentro do leque, vou fazer um ponto alto. Venho aqui nessa junção, tá? Você pode colocar tanto aqui no meio ou aqui por baixo. Eu gosto de colocar aqui no meio do ponto baixo e faço um ponto alto. Laço, venho dentro do intervalo do leque e faço mais um ponto alto, ficando assim nesse meio. 2 correntinhas. Vou vir aqui nesse próximo intervalo e vou fazer 3 pontos, 2 correntes e faço 3 pontos altos. Chegando novamente na união do leque, fiz as 2 correntes, ou vim aqui dentro, faço um ponto, no meio desse ponto baixo, um ponto alto, laço no intervalo do leque um ponto alto. 2 correntinhas, vou vir aqui dentro e vou fazer o nosso bloco de 3 pontos. 2 correntinhas, vou vir aqui desse lado e aqui nós vamos iniciar novamente o outro lado da hélice, tá? Nós já vamos dar início à nossa hélice. Aqui eu vou fazer 3 pontos, ó. Nesse daqui eu fiquei com 4, só que nessa lateral eu vou ter 3. Porque a nossa a espiral fica sentido contrário, não fica na mesma direção. Fiz 3 pontos, 2 correntes. Vou vir aqui desse lado e aqui dentro agora eu vou fazer os 4 pontos altos, que é dentro do leque. Fiz os 4 pontos altos, 2 correntes. Faço os 4 pontos altos. 2 correntes. 4 pontos altos. 2 correntinhas. E aqui dentro, 4 pontos altos. Duas correntinhas. E aqui eu vou fazer 4 pontos altos. Ficando com 5 blocos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu cheguei do outro lado da parte reta. Aqui eu iniciei com 3 e aqui com 4. Porque a nossa espiral vai ficar uma pra cá e outra pra lá. Por isso que tem essa alteração nas partes retas aqui dos blocos, na contagem. Por exemplo, aqui é 4 e aqui é 3, tá? Aqui eu vou fazer 2 correntinhas. E vou seguir da mesma forma como eu fiz aqui na união, tá? Vou dar uma adiantada aqui. Chegando aqui, eu vou fazer as 2 correntes e vou encerrar nessa terceira correntinha com ponto baixíssimo, tá? Vou caminhar com ponto baixíssimo em cima do bloco. Chegando aqui nesse intervalo, eu subo 3 correntes e aqui dentro eu faço mais 2 pontos. Contando com essas 3 correntes, temos 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas e aqui nós já vamos dar início à nossa hélice, tá? Os aumentos da hélice. Aqui temos o bloco de 4 pontos. Vou pular esse primeiro ponto alto da carreira anterior, vou vir no segundo.
e vou trabalhar aqui, ó, ponto alto. Chegando aqui, ó, dentro desse intervalo de 2 correntes, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Então, em cima do bloco, eu fiquei com 3 pontos no intervalo de 2 correntes, 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto alto da carreira anterior, venho no ponto ao lado e trabalho ponto sobre ponto. Ficando aqui com 3 pontos em cima do bloco e dentro do intervalo, 2 pontos altos. 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto do bloco. Trabalho aqui ponto alto sobre ponto alto, dentro do intervalo 2 pontos, 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto alto, vou no segundo ponto do bloco e trabalho ponto sobre ponto. Venho aqui dentro do intervalo e coloco 2 pontos. Aqui já é a minha quarta hélice que eu estou fazendo, tá? Faço 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto. Trabalho ponto sobre ponto. E no intervalo das correntes, eu coloco 2 pontos. Ficando assim, ó. Tá? Olha só, aqui já tá iniciando a nossa hélice. Aqui eu vou fazer 2 correntes, venho nesse intervalo e faço o bloco. 2 correntes, pulo esse bloco e construo o bloco, até chegar aqui no início da nossa hélice e eu vou retornar com vocês. Aqui eu vou manter a mesma contagem de 3 pontos altos, tá? Que é a nossa parte reta. Fui trabalhando toda a parte reta, ó, tá? E aqui eu vou construir o nosso bloco. Nessa segunda volta da cor crua, então aqui, ó, nessa parte reta, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocos. E aqui eu vou iniciar a nossa hélice, tá? Que é do outro lado. Faço 2 correntes, pulo o primeiro ponto da carreira anterior, trabalho ponto sobre ponto aqui, ficando com 3 pontos em cima do bloco. E no intervalo de correntes, eu vou ter 2 pontos. 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto do bloco. E trabalho aqui ponto sobre ponto. Dentro do intervalo, 2 pontos. 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto do bloco. Ponto sobre ponto. Duas correntinhas, pulo o primeiro ponto do bloco. Venho aqui dentro do intervalo e faço 2 pontos, 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto do bloco. Dois pontos dentro do intervalo. E aqui eu cheguei novamente na parte reta. Então, ó, podem notar que nós vamos ter uma hélice pra cá e outra pra lá. E todas nós vamos ter 1, 2, 3, 4, são 5. 1, 2, 3, 4 e 5, tá? E aqui eu vou trabalhar a parte reta novamente, onde eu vou ter a contagem de 7 blocos separados por 2 correntes. Aí aqui não tem segredo. 2 correntes de separação, vou laçar, venho aqui dentro do intervalo e construo o bloco de 3 pontos. 2 correntes, venho no intervalo e construo o bloco de 3 pontos. E eu vou trabalhar assim até chegar aqui, onde eu vou voltar para encerrar e dar continuidade à próxima carreira. Ó, chegando aqui, vou fazer as 2 correntes, vou vir aqui no início do bloco, e aqui eu vou encerrar com um ponto baixíssimo. Caminho com ponto baixíssimo até o intervalo novamente, subo as 3 correntes, e aqui eu faço o bloco.
duas correntinhas, pulo o primeiro ponto alto do bloco, que é da nossa espiral, venho no segundo ponto, e aqui eu vou trabalhar ponto sobre ponto, ficando aqui em cima da hélice com 4 pontos e no intervalo 2, ficando com 6 pontos, tá? Duas correntes, pulo o primeiro ponto da hélice da carreira anterior, trabalho ponto alto sobre ponto alto. E dentro do intervalo, eu faço os 2 pontos. Duas correntes, vou pular sempre o primeiro ponto alto da carreira anterior. Trabalho ponto sobre ponto. E no intervalo, 2 pontos. Duas correntinhas, pulo o primeiro ponto. Eu vou trabalhar assim em toda a volta da nossa hélice. Dentro do intervalo, faço os 2 pontos, ó. Duas correntinhas, pulo o primeiro ponto. E aqui dentro, eu vou trabalhar os 2 pontos. Então, aqui eu já tenho, ó, 6 pontos nessa terceira volta com a cor crua. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, as 5 hélices segue, os 6 pontos, e aqui dentro dos intervalos nós vamos trabalhar o bloco. E tudo que eu fiz desse lado da hélice, vocês vão fazer do outro, tá? Sempre primeiro, pulando o primeiro ponto do bloco. Pulo esse bloco, faço 2 correntes, e no intervalo eu venho aqui dentro e construo o bloco de 3 pontos. Eu vou trabalhar assim, tá? Com essa repetição, vou pular o primeiro ponto chegando aqui e vou fazer 4 pontos dentro do intervalo 2 pontos. Vou dar a volta todinha e vou encerrar aqui onde eu já vou fazer a troca de cor. Já trabalhei a minha segunda curva, faço aqui as 2 correntes, vou encerrar aqui nesse início do bloco com um ponto baixíssimo. Aqui eu já faço uma correntinha de segurança e corto o meu fio, tá? Não vou ainda fazer os arremates, eu deixo sempre por último, porque assim eu economizo tempo. Já vou fazer aqui um nozinho, vou trabalhar com a minha cor azul, candy, tá? Vou vir aqui já dentro desse intervalo e vou prender. Faço as 3 correntes, 2 pontos, contando com essas correntes iniciais formando um bloco. Faço 2 correntes de separação, vou pular o primeiro ponto alto da nossa hélice, vou vir no próximo. E aqui eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Chegando aqui dentro do intervalo, eu vou fazer 2 pontos. Sempre dentro do intervalo de 2 correntes, nós temos 2 pontos. E nessa quarta volta, não tô contando com essas daqui das uniões, tá? Das flores. Tô contando a partir depois da crua. Eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. 2 correntes, pulo o primeiro ponto alto. E vou trabalhar assim, pessoal. Acredito que é bem facinho. Não tem como vocês errar, porque é bem fácil mesmo. É só mais na questão do início lá das hélices que tem que ficar atento para não fazer ponto a menos. E aqui eu vou seguir essa repetição, faço as 2 correntes, sempre pulando o primeiro ponto alto da carreira anterior. Trabalho aqui em cima dos blocos, né, que é a parte da hélice. E chegando dentro do intervalo de 2 correntinhas, eu trabalho os 2 pontos. E eu vou trabalhar assim, ó,
seguindo essa mesma repetição até o final. Ó, lembre-se que na hélice, vocês não podem esquecer isso. Faço as 2 correntes, pulo o primeiro ponto, ó. Trabalho em cima dos pontos altos. No intervalo, 2 pontos. E chegando na parte reta, eu já vou fazer as 2 correntes, ó. Cheguei na parte reta, faço aqui as 2 correntes, salto dentro dos blocos, que é o nosso bloco de 3 pontos, e nas hélices eu vou trabalhando assim. Automaticamente, tecendo dessa forma, porque vai ficar bem repetido. Nosso tapete vai ganhando tamanho, tá? Ele vai crescendo. Então, eu vou fazer essa volta na cor rosa, azul candy. Vou fazer uma depois na rosa candy e outra na azul candy. São 3 voltas, sendo que essa primeira é na azul, rosa e depois outra azul, tá? E eu já vou trazer adiantado, porque é repetição mesmo de pontos. Se você tiver dúvidas, é só você voltar um pouquinho no vídeo. Já adiantei aqui as minhas 3 voltas, adiantei a cor azul candy, rosa candy e azul candy novamente. E aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos 9 pontos altos aqui. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocos separados por 2 correntes, tanto de um lado e do outro. Agora, eu vou fazer mais 3 voltas na cor crua, tá? Já tô aqui dentro do intervalo, adiantei o bloco de 3 pontos, faço 2 correntes, vou pular esse primeiro ponto alto da carreira anterior e vou fazer a mesma repetição que eu já estava fazendo. Vou trabalhar ponto sobre ponto e dentro do intervalo de 2 correntes, eu vou colocar 2 pontos. Vou fazer mais 3 voltas, assim. Quando der as 3 voltas na cor crua, porque repetição, eu já retorno para penúltima carreira e depois nós vamos fazer o bico de acabamento. Agora, nós vamos fazer uma carreira fechada na cor azul candy. Faço meu nozinho. Posso vir aqui dentro de qualquer intervalo, vou fazer 1, 2, 3 correntes, vou laçar, e aqui dentro eu vou colocar 2 pontos e não 3, tá? Porque aqui nós vamos trabalhar a nossa carreira fechada. Se eu tenho 2 correntinhas, 2 pontos aqui agora, em cima do ponto alto, eu trabalho o ponto alto. Vou trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto de base. Chegando aqui dentro do intervalo novamente de 2 correntes, eu faço 2 pontos dentro do intervalo. Em cima da hélice, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto. É só trabalhar aqui também, não tem segredo, ó. E aqui dentro do intervalo, 2 pontos. Nós estamos fechando essa carreira, tá? Carreira fechada. Vou trabalhar assim, dando a volta todinha, em todos os intervalos de 2 correntes, nós vamos colocar apenas 2 pontos. Em cima dos blocos, vamos trabalhar os pontos altos. Fui trabalhando por toda a volta, e aqui agora eu vou encerrar com um ponto baixíssimo, tá? Agora, nós vamos fazer argolas, e essas argolas, elas precisam ser múltiplo de 3. Nós vamos ter que tecer de 3 em 3 argolinhas para o nosso bico de acabamento dar certo, tá? 1, 2, 3, 4 correntes. Eu vou pular 1, 2, 3, no quarto eu faço um ponto baixo.
Uma, duas, três, quatro correntes. Um, dois, três. No quarto, eu faço um ponto baixo. Se seu tapete começar a emborcar, então significa que você precisa colocar mais correntinhas aqui na curva. O meu, com 4 correntes, já fica bom para minha pontuação. Ó, faço as 4 correntes, vou pular 3 de base. No quarto, eu coloco e faço um ponto baixo. Nós vamos trabalhar assim, e essas argolinhas precisam ser múltiplas de 3. Então, eu vou ter que contar 1, 2, 3, tá? 1, 2, 3, até ter de 3 em 3 argolinhas. Eu vou fazer aqui, se bater certinho, eu falo para vocês, mas se eu fizer alguma adaptação, também vou falar. Fiz aqui as minhas argolas e fiquei com 51 argolinhas, pulando 3 pontos, e no quarto eu introduzi a agulha, fazendo 4 correntinhas. Tive que fazer a adaptação, tá, pessoal? Eu adaptei, teve alguns lugares aqui que eu pulei 4 pontos e no quinto eu introduzi a agulha para poder dar certo a nossa contagem. Lembre-se que esse ponto de acabamento, nós vamos precisar contar de 3 em 3 argolas, assim, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, para poder bater certinho. Então, eu tenho 51 argolinhas para esse tapete. E em alguns pontos aqui eu adaptei, fui pulando de 4 e no quinto eu introduzi a agulha para dar certinho, tá? Aqui eu já vou cortar o meu fio, porque agora eu vou entrar com a minha cor rosa candy. Deixa eu só fazer um nozinho. Com a minha cor rosa, agora eu vou fazer os blocos dentro da argolinha. Vou vir aqui dentro, ó. Subo 3 correntes. Vou laçar e aqui dentro eu vou trabalhar 9 pontos altos, contando com essas 3 correntes iniciais. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Fiz os 9, vou vir aqui na argola ao lado, esse daqui depois a gente vai arrematar, tá? Vou deixar aqui eles pra trás. E vou prender com um ponto baixo. Faço uma, duas, 3 correntinhas, vou vir aqui e faço um ponto baixo. Vou laçar, venho para o próximo intervalo de correntes e aqui eu vou fazer 9 pontos altos. Se por acaso ficar emborcado essa parte, você aumenta a quantidade de correntes, tá? Você pode ou aumentar, colocar 4 correntinhas, ou você pode trocar a agulha, usando a agulha 4 milímetros. Aqui eu faço 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vou vir aqui dentro e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, 3 correntes, venho para o próximo intervalo e prendo com um ponto baixo. Vou laçar e vou trabalhar novamente o bloco por toda a nossa volta, intercalando dessa forma aqui. Chegando aqui no final, ó, tá? Eu vou vir aqui, vou encerrar nessa terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou dar um nozinho, porque nós vamos trocar novamente de fio. Pessoal, se vocês não quiserem trocar, não tem problema, tá? É porque eu tenho bastante dessa cor aqui, algumas sobras, e eu quero usar no tapete para aproveitar bem. Aqui eu vou dar um nozinho, vou com a minha cor, o azul candy. Vou prender aqui, ó, no meio dessa correntinha. Prendi, aqui já tem uma correntinha. Vou laçar e vou passar aqui a minha agulha, ó, introduzo aqui, nesse espaço, vou passar na frente do ponto alto, vou buscar esse fio e aqui eu faço um ponto alto. Esse é nosso bico russo, tá? Faço uma correntinha, vou laçar, passo aqui, ó, no meio do ponto, passo na frente do ponto alto,
vou buscar esse fio e fecho. Faço uma correntinha, laço, passo aqui por dentro do ponto, entre um ponto e o outro, passo na frente, vou buscar esse fio e fecho. Aqui eu já tenho 3 pontos e aqui eu separei por uma correntinha. Agora, eu vou fazer uma correntinha, vou laçar 2 vezes na agulha, vou passar aqui no meio, entre um ponto e o outro, vou vir aqui, passando na frente do ponto, vou buscar esse fio e vou fechar. Faço uma correntinha, laço 2 vezes na minha agulha. Vou introduzir aqui entre um ponto e outro, passo na frente do ponto, vou buscar esse fio e aqui eu vou fechar. Temos o segundo ponto alto duplo, são 3. Faço uma correntinha, laço 2 vezes na agulha, passo aqui entre um ponto e o outro, na frente do ponto. E agora, eu tiro uma vez, tiro mais uma e fecho. Uma correntinha, aqui vai ser ponto normal, tá? Sem ser ponto alto duplo. Passo na frente do ponto alto e fecho. Uma correntinha, laço, passo aqui na frente e fecho. Uma correntinha, laço, passo aqui na frente do ponto e fecho. Então, aqui nós temos 9 pontos altos separados por uma correntinha, sendo que são 3 pontos iniciais normais, ponto alto normal, e esses 3 aqui do meio, pontos altos duplo, e 3 aqui, ponto alto normal. Faço uma correntinha, vou prender aqui nessa argolinha com um ponto baixo. Uma correntinha, vou laçar, já vou introduzir aqui, passando aqui na frente do ponto, vou buscar esse fio e vou fechar fazendo um ponto alto. Uma correntinha, vou passar aqui, ó, na frente do, entre um ponto e o outro, passo na frente do ponto, vou buscar esse fio e fecho. Uma correntinha, eu vou laçar, passo aqui entre um ponto e o outro, passo a agulha na frente do meu ponto e busco esse fio e fecho. Agora, eu vou fazer ponto alto duplo, faço uma correntinha, vou laçar 2 vezes na agulha. Vou passar aqui entre um ponto e o outro, passando na frente do ponto, vou buscar esse fio, vou retirar uma vez a minha agulha, vou retirar mais uma e fecho essas 2. Uma correntinha, laço 2 vezes, passo aqui, passo na frente. E agora, eu retiro uma vez, retiro mais uma e fecho. Uma correntinha, laço 2 vezes na minha agulha, passo entre um ponto e o outro, a agulha na frente, vou buscar esse fio, e agora eu retiro uma vez, retiro mais uma e fecho. Uma correntinha, e agora nós vamos fazer os 3 pontos altos normais, passando aqui na frente do ponto. Uma correntinha, 2 e 3. Então, eu tenho aqui, ó, 3 pontos altos normais, 3 pontos altos duplos, 3 pontos altos normais no final, e todos são separados por uma correntinha. Faço uma correntinha, vou vir aqui no intervalo de corrente e prendo com um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha, vou laçar, vou vir aqui e vou fazer a mesma coisa que eu já tava fazendo, tá? Uma correntinha. Eu vou trabalhar todos os meus bicos dessa forma, ó, fica lindo. Vou adiantar e retorno com vocês. Já tô chegando aqui no final, ó, e aqui nós vamos encerrar com um ponto baixíssimo. Vou fazer um nozinho aqui, né, uma correntinha de segurança, ó. Depois, nós vamos fazer todos os arremates, mas olha só que linda, gente. E agora, nós vamos trabalhar com o fio rosa candy. Lembrando que não é necessário você fazer essa troca de cores, tá? Aqui eu vou prender com um ponto baixo. Subo 1, 2, 3 correntinhas. Vou voltar nessas 2 alcinhas e faço um ponto baixo. Venho aqui nesse intervalo, faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Volto aqui nessas 2 alcinhas e prendo com um ponto baixo. Venho aqui, faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas.
Volto nessas duas alcinhas e faço um ponto baixo. Chegando aqui nesse do meio, tá? Do ponto alto duplo, eu vou fazer um ponto baixo. Vou subir 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou voltar nessas duas alcinhas aqui. E vou prender com um ponto baixo. Vou para o próximo intervalo e faço um ponto baixo. Faço 1, 2, 3 correntes, volto nessas duas alcinhas e aqui eu vou prender com um ponto baixo. Vou para o próximo intervalo e faço um ponto baixo, 1, 2, 3 correntes. Vou voltar aqui, prendo com um ponto baixo, mais um ponto baixo, 1, 2, 3 correntes. Faço um ponto baixo. E aqui no último, eu vou fazer somente um ponto baixo, ficando assim, ó. Então, nós vamos ter 3 picôs, um picô central com 5 correntes, e aqui na lateral 3 picôs também termino com um ponto baixo sozinho. Vou vir aqui e já faço um ponto baixo. No próximo intervalo, vou vir e faço um ponto baixo, faço 1, 2, 3 correntes, vou voltar nessas duas alcinhas e vou prender com um ponto baixo. Um ponto baixo, 3 correntinhas, volto novamente nas duas alças e prendo com um ponto baixo. Faço um ponto baixo, 3 correntes, vou voltar nessas duas alças e prendo com um ponto baixo. E aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou voltar aqui nessas duas alcinhas e prendo com um ponto baixo. Vou para o próximo intervalo, faço um ponto baixo, 1, 2, 3 correntes. Prendo com um ponto baixo, vou para o próximo ponto baixo, 2, 3 correntinhas. O ponto baixo. 1, 2, 3 correntes e o ponto baixo. E aqui eu vou finalizar com um ponto baixo, ficando assim, ó. E vamos trabalhar dessa forma por toda a volta. Já terminei e olha só que lindeza que ficou o nosso bico. Olha só que lindo. Ó, por toda a volta do nosso tapete. Não esquece, pessoal, de curtir, comentar e compartilhar, assim vocês me ajudam bastante e o YouTube fica recomendando os vídeos, tá? Um cheiro da Prof, se inscreve aqui no canal, até nossa próxima aula, que Jesus te abençoe. E quando você fizer a sua pecinha, me marca lá no Instagram, que é Ateliê do em Arte, o lugar da criatividade. E se você quer adquirir os materiais, vou deixar aqui na descrição o link para que você possa comprar também. Um cheiro, tchau, tchau!